Bom, o tema da palavra de hoje é se tornando alguém que Deus procura. Diga comigo, se tornando alguém que Deus procura. Todos nós amamos ser notado, não é verdade? A gente ama quando você está em algum lugar e a pessoa te reconhece. Na igreja, quando termina o culto, o pastor passa por você, o Lamartine, e fala: tudo bem, querido, a paz. A gente já se sente, uau, o pastor Lamartine falou comigo. A gente ama isso, para nós é especial. Eu lembro que uma vez, eu e o Ramon, eu estava indo com a igreja para Israel. E aí na fila para fazer o check-in e despachar a mala, tinha um grupo de uma outra caravana para Israel na frente. E aquela caravana, eu não sei se era dessa pessoa ou se ela só estava lá, mas o Luciano Subirá estava na nossa frente assim, para fazer o check-in. E eu, cara, admiro muito a unção dele, o trabalho dele, o ministério dele. E eu estava ali com o Ramon, estava eu, o Ramon, o Lamartine e Lilian, e eu, sabe assim, com o ombro encolhido? Ramon, me fala quando eu puder falar, tá? Me dá permissão aqui. E aí o Luciano Subirá comentou o Lamartine, a Lilian comentou o Ramon, me cumprimentou e ele falou alguma coisa do tipo assim: e aí, primeira vez Israel? Cara, eu já saí de lá cheio, grande. E a partir daquele dia, toda vez que eu falava dessa história, eu falava: cara, eu estava indo para Israel, eu, o Lalá, para as pessoas é o Lamartine, o Sussu Subirá, amicíssimo querido. Porque para mim foi especial me sentir notado ali por uma pessoa que eu admiro muito. Então, nós temos isso, não é mesmo? Quem é que gosta de ser notado? Seu marido pela sua esposa, o seu noivo pela sua noiva, para um amigo, a gente se sente especial. Mas imagina, eu quero trazer uma outra profundidade para essa verdade. Ao imaginar você ser notado por Deus. Já parou para pensar nisso? Que é possível que Deus, quando Ele olha lá do céu para a terra, Ele note algo se destacando em você? E esse é o tema da palavra de hoje. Eu espero que ao sair daqui você seja essa pessoa que Deus está procurando nesse exato momento. Salmos 14, 2 diz que o Senhor tem por estrado os seus pés, tem por estrado a terra, Ele apoia os seus pés sobre a terra, e Ele se inclina diante da terra, procurando se exista algum sensato que o busque. Você consegue imaginar isso? O Criador dos céus e da terra se inclinando em direção à criação e procurando se existe alguém sensato que o busque. Você consegue imaginar isso? Deus procurando. E você pode se perguntar ao ouvir isso: tá bom, Lucas, mas como que eu posso então me tornar esse alguém que é procurado por Deus? Esse alguém que é encontrado por Deus? E para responder isso eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em João, no Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo 4, versículo 19 até o 24. João, capítulo 4, do 19 ao 24. Abre aí sua Bíblia. Quantos já abriram o texto? João 4. Quem não abriu o texto, levante sua mão para saber se eu posso prosseguir. Eu espero você. Corajosos. É isso aí, do Tchuai, poxa. Usa o celular para não passar vergonha. Pronto, ótimo. Então, posso prosseguir? João 4, versículo 19. Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, Jesus, ele estava a caminho da Galileia, ele estava em Jerusalém, a caminho da Galileia, e ele passa pela Samaria e encontra com uma mulher. E cara, esse texto aqui, para quem já leu, desde o versículo 1, é um texto maravilhoso, porque o Senhor começa a conversar com aquela mulher samaritana, que provavelmente é uma mulher indigna, uma mulher rejeitada socialmente, e ele começa a trazer algumas palavras de revelação a respeito do status da vida daquela mulher. Ele começa a trazer algumas palavras que só um profeta poderia trazer, de que ela já tinha passado por vários casamentos, de que ela era vazia, e ele promete: olha, se você beber da água que eu te der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aquela mulher, ela fica impactada diante daquela mensagem de Jesus. Ela fala: eu vejo que você é o profeta. E aí começa esse texto aqui no versículo 19, ela diz assim:
Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Depois de todas essas palavras que você me deu, depois de todo esse discernimento que você teve a respeito da minha vida, ela diz: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Então me diga, nossos pais adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu a ela: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura por seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você quer ser alguém procurado por Deus? Quer ser alguém que Deus procura? Em primeiro lugar, aqui Jesus está falando no capítulo 4 de João, seja um adorador. Sabe, toda vez que eu olho esse texto e penso na possibilidade de o grande governador do universo estar olhando para a terra, procurando por adoradores, a reflexão, a urgência que vem no meu coração é: Senhor Jesus, o Senhor tem me encontrado? E eu quero compartilhar com você essa reflexão, porque nós precisamos nos perguntar: será que quando o Senhor Deus, Ele olha para a terra à procura de adoradores, será que Ele encontra a mim e encontra você? Será que você tem sido o adorador que o Senhor tem procurado quando Ele olha para a terra? Nós precisamos ter um pouco de inquietação ao se deparar com esse texto e fazer essa pergunta, porque eu não sei você, mas eu quero ser encontrado pelo Senhor. A gente está acostumado com a ideia de buscar ao Senhor, de encontrá-lo, mas hoje eu quero colocar na sua cabeça a ideia de que é possível você ser encontrado por Ele. Aonde? Na sua adoração. No versículo 23, ele disse que esses são o tipo de adorador que Deus procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Para muitas pessoas, quando eu falo a palavra adoração, o que se remete é um bocado de músicas cantadas antes da palavra. E eu comecei a trabalhar nessa igreja, trabalhando com louvor e adoração, com música. E cara, é sempre assim: faz um louvorzinho aí pra gente começar o culto, enquanto a galera vai chegando. A gente tem a ideia de que a adoração prepara para a palavra, mas a verdade é o oposto, porque a palavra prepara para a adoração. A palavra, o conhecimento de quem Deus é, nos possibilita responder a esse conhecimento com adoração, com uma mão levantada, com uma canção nos nossos lábios, com uma vida rendida ao Senhor. Meu querido, adoração não é a entrada, sabe, que vai preparar para o prato principal, que é a palavra. Adoração é o propósito para você existir. A narrativa bíblica mostra que, desde o começo, as pessoas que são de acordo com o coração de Deus são pessoas que são adoradoras. O único homem que foi dito na Bíblia como um homem sem o coração de Deus foi um homem que compôs quase 150 textos de adoração ao nome de Jesus. Um homem que se deleitava em adoração ao Senhor. E eu digo mais, um homem que vivia uma vida de adoração ao Senhor. E eu quero declarar que cada um nesse lugar aqui hoje vai se tornar esse tipo de homem. Cada um nesse salão aqui hoje vai sair daqui sendo o tipo de pessoa que Deus procura. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. Adoração é muito mais profundo que só uma música cantada, meu querido. É muito mais profundo que isso. Adoração diz respeito a você se prostrar em rendição, a você declarar para o alvo da sua adoração, dizendo assim: eu pertenço a você. E tem gente que às vezes, diante dessa verdade, se pergunta: mas que Deus vaidoso, né? Não precisa levantar a mão, mas você já pensou assim: nossa, mas o que esse Deus precisa tanto de adoração? No céu tem lá sei lá quantas criaturas declarando que Ele é santo dia e noite. Se Deus deve ter uma autoestima muito frágil, né, para receber adoração. Mas a verdade é que o Senhor nos ensina o princípio da adoração, não é porque Ele precisa de adoração, mas é porque nós precisamos adorá-lo.
Como eu disse para você, quando você adora alguma coisa, você está dizendo para essa coisa: eu pertenço a você. E eu quero te falar que não existe nenhum outro Senhor digno de ouvir essa frase da sua boca: eu pertenço a você, somente Jesus Cristo. Portanto, quando o Senhor, Ele te chama a viver uma vida de adoração, é para o seu próprio bem. Porque talvez você seja uma pessoa que ama tanto o dinheiro que você nem percebe que o dinheiro se tornou seu Senhor, e você vive uma vida de adoração ao dinheiro. Meu querido, sabe o que você está falando para o dinheiro quando você vive uma vida de adoração para ele? Dinheiro, eu pertenço a você. Eu me prostro diante de você. Eu me rendo diante de você. Quando você vive uma vida de adoração, de servidão à imoralidade sexual, você está falando o seguinte: olha, ô Jezabel, é um prazer ser seu servo, é um prazer ser seu escravo e me colocar debaixo do seu jugo. Portanto, quando o Senhor fala: olha, eu estou procurando adoradores, não é porque Ele precisa ter o ego dele afagado, mas é porque Ele quer redirecionar a sua adoração para o lugar que é devido. Você entende isso? O Senhor não precisa da sua voz cantando. O Diego é um dos caras que eu mais vi cantar presencialmente, mas no céu, Diegão, deve ter uns anjos lá que no The Voice dá quase empático o Diego aqui. Na adoração o Senhor tem a melhor adoração. No céu o Senhor tem a melhor adoração. Ele não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos contemplá-lo e responder a essa contemplação com adoração. Amém? Amém? Nós somos por natureza adoradores. Você pode não perceber, talvez você nem seja cristão. E mesmo não sendo cristão e não adorando a Jesus Cristo, eu quero dizer, alguma coisa você está adorando. E o meu convite para você hoje, nesse primeiro ponto, é: redirecione o alvo da sua adoração para o único lugar que vale a pena. Redirecione a sua adoração para Jesus Cristo. Amém? A etimologia da palavra adoração em grego é proskuneo. E essa palavra, ela diz respeito a literalmente o ato de se prostrar. Em algumas versões diz de cair com o rosto em terra. E figurativamente falando, é muito interessante que proskuneo é quando um escravo ele se apresentava diante do seu senhor, e ele se proskuneo, fazia uma rendição ali, um ato de homenagem, dizendo: eu pertenço a você. Literalmente, a palavra adoração quer dizer, está diretamente ligada a servidão. Adoração é uma oferta da nossa vida em resposta àquilo ou ao quem nós contemplamos. Você consegue entender isso? Que a adoração é uma resposta da nossa vida àquilo ou a quem nós contemplamos. Sabe, eu tenho cada vez mais orado diante do Senhor, dizendo: Senhor Deus, me livra de ver uma adoração vazia, sabe, só com meus lábios. Às vezes eu entro num culto, eu vou ser bem vulnerável com vocês aqui. Eu entro num culto e a minha alma não está nos melhores dias. E eu sinto como se eu estivesse cantando uma música vazia, sabe? Como se não fosse verdade. Mas naquele momento eu interrompo e falo: Senhor Deus, toma meu coração, cativa a minha mente e me ajuda a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Me ajuda a fazer com que esse momento seja uma oferta sincera da minha vida, em resposta àquilo que o Senhor fez para mim, em resposta àquilo que o Senhor é para mim, porque a verdade, Jesus, é que eu não consigo achar nenhum outro lugar para depositar a minha adoração. Nenhum outro lugar merece receber os meus joelhos dobrados, as minhas mãos levantadas, as lágrimas dos meus olhos. Eu encontrei o alvo digno das minhas mãos levantadas, o alvo digno da minha canção, o alvo digno da minha afeição. E eu digo: Senhor Deus, esse alvo é o Senhor. Amém? E não interessa o que minha alma diga, sempre o lugar que eu volto é: Senhor Deus, o Senhor é o alvo da minha adoração. Nunca permita que isso mude na minha vida. E eu te convido, meu querido, a sair daqui com esse compromisso com o Senhor, dizendo: eu não vou adorar ao Senhor com músicas mais tranquilas durante o louvor. Eu não vou adorar o Senhor ouvindo uma música talvez mais agitada, de louvor ali que fala meia dúzia de palavras cristãs. Eu vou adorar o Senhor com a minha vida,
com tudo que eu tenho. Amém? Mas o Senhor Jesus, conversando com aquela mulher samaritana, ele aprofunda um pouco mais esse entendimento da adoração. E começa a ficar um pouco mais interessante aquela conversa. Porque ele diz assim, olha, Deus quando olha para a terra, ele está à procura de adoradores, mas não é qualquer tipo de adorador. E ele fala assim, eu estou à procura de adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Se você quer ser alguém procurado por Deus, seja um adorador que adora em espírito em primeiro lugar. Para você entender o contexto, em certo momento da história de Israel, Israel foi separado em reino do norte e reino do sul, e o reino do norte ficou chamado de Samaria. Daí veio o nome samaritanos, que é a origem dessa mulher. E para os samaritanos, que eram também ali da mesma raiz dos judeus, a adoração deveria ser no monte Gerazim, que era um monte que tinha lá. Gerazim, falei certo. E para os judeus, por outro lado, a oração deveria ser no templo. Você pega só. Eu estou virando aqueles pastores de igreja pentecostal, sabe? Que precisa do paninho para secar o suor. Para os judeus, a adoração deveria ser feita no templo. E olha que interessante, aquela mulher quando percebe que Jesus, ele era de fato o Senhor, ele era de fato um profeta, se não o Messias esperado pelo povo dela, ela diz, então Senhor, me tira essa dúvida, aonde que deve se adorar? Porque é o seguinte, o meu povo diz que o lugar de adoração é lá naquele monte, mas o seu povo judeu diz que é lá no templo, o que eu faço? E Jesus, ele traz uma revelação no 4º capítulo de João, que muda a história do evangelho, para uma mulher que era desprezada pelos judeus. E ele entrega uma chave que, meu irmão, obrigado. Uma chave que até hoje é o fundamento do nosso culto, da nossa adoração. Ele diz o seguinte, olha, mulher, a adoração não está mais dependente de um espaço físico. Então não, a adoração não é feita no seu monte, nem no nosso templo. Ele diz assim, é chegado um tempo em que a adoração será feita em espírito. E para aquele povo que não tinha ainda o Espírito Santo, essa afirmação mudaria todo o jogo. Você imagina os ouvintes ouvindo e falando assim, peraí, todo ano eu peregrino quilômetros para chegar até aquele templo, para poder entregar a minha oferta, para pedir remissão dos meus pecados. O Senhor está me falando que eu não preciso mais fazer isso? Aonde eu estiver, ali é um lugar propício para adoração? Você consegue imaginar a pessoa pensando isso? Jesus falando exatamente isso. Hoje nós vivemos debaixo dessa dispensação da graça, onde o véu foi rasgado. E, meu querido, aonde você estiver, ali se tornou um templo do Espírito Santo. Ali se tornou um lugar propício para que o nome de Deus seja engrandecido, para que o nome de Deus seja levantado, para que o reino de Deus venha sobre aquele lugar. Ali se tornou o reino de Deus. Olha que maravilha. Você não precisa chegar até aqui na igreja, nesse palco santo, onde tem um ministro santo. Aonde você estiver, você está pronto para, em espírito, se conectar com o Senhor Jesus e adorá-lo como Ele merece ser adorado. Nós precisamos dar valor para essa verdade. Sabe, a nossa adoração precisa começar a ser um pouco menos carnal. Você entende o que eu estou falando? Um pouco menos ligada às coisas dessa terra, porque o próprio Jesus disse, olha, o Deus que você adora, Ele é espírito, com E maiúsculo. Portanto, a adoração que Ele espera é em espírito com E minúsculo, ou seja, com o seu espírito. E para muitos pode parecer difícil isso, tá? Eu sei que pode parecer muito abstrato isso. E eu quero que você entenda que o reino espiritual é como se fosse uma frequência de um rádio. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, eu era encanador. Eu trabalhava como encanador, limpava fossa, banheiro químico. Mas a parte legal é que a gente dirigia um caminhão que parecia assim, uma nave. E o cara era meio legal, mas tudo bem. Ele tinha um rádio que era super potente, assim, que pegava todas as frequências. E eu lembro que às vezes a gente estava dirigindo e do nada você começava a ouvir aquele rádio falando, policiais falando, olha, tal rua, persegue, vamos lá, o indivíduo entrou por tal lugar. Por quê? Porque aquele rádio entrava numa frequência que não deveria estar entrando. Aquele rádio, ele alinhava, sintonizava a frequência dele com a frequência da polícia ou de alguma outra ligação. E da mesma maneira, nós precisamos treinar
a nossa vida, a nossa adoração, para estar sintonizada com a adoração que acontece no mundo espiritual. Não tem, meu querido, vou te falar uma coisa. Não tem como você enxergar Deus plenamente se não for através da revelação do Espírito. Não existe. O Deus que você adora, Ele não é uma árvore. Ele não é o sol que você olha e fala, isso é Deus. A criação contém o caráter de Deus, o DNA dele, mas o Deus que nós adoramos, Ele é Espírito. Isso pode parecer difícil de se alcançar e de se viver, mas é uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho. Porque nós, como seus ministros, nós temos a oportunidade de enxergar Ele como Ele plenamente é, além do que os nossos olhos humanos podem ver. Sabe, quando eu entro em algum culto, a minha oração é: Senhor Deus, tira as escamas dos meus olhos naturais, me faz enxergar o Senhor pelo que o Senhor é de fato. Porque o dia que eu vir a adoração que está acontecendo no céu, o dia que eu vir o que os anjos estão vendo agora diante do Senhor, a minha adoração não vai ser dependente de um ministro aqui na frente, de uma canção bem cantada ou do estilo de música que eu gosto. A minha adoração vai ser uma resposta imediata àquilo que eu estou vendo, que é a sua majestade, que é a sua soberania, que é o seu governo, que é a sua justiça, que é a sua bondade, que é a sua graça. A minha adoração será uma resposta em contemplação ao alvo da minha adoração. Mas isso só acontece quando a sua adoração ela sair da parede desse teto aqui e atingir o espírito, atingir o mundo espiritual. Em Levíticos conta que existe uma subtribo de Levi chamada os coatitas. E é interessante que eu acho que a história dessa tribo serve de ilustração para nós, de como tem que ser a nossa adoração. Porque o papel dos coatitas era muito simples. E pode parecer pouco, mas é muito simples. Eles tinham que ficar parados, olhando para a nuvem que guiava o povo de Deus no deserto. E quando a nuvem se movia, o papel dos coatitas era se voltar para o tabernáculo de Moisés, empacotar as coisas, colocar nos seus ombros e falar: pessoal, Deus está se movendo, vamos junto. A atenção dos coatitas estava exclusivamente alinhada com o mover do Senhor nos céus. E o problema é que muitas vezes nós achamos que o papel de fazer isso, que dos coatitas fazerem isso, se aplica hoje em dia somente para quem está com o microfone na mão. Ou seja, quando o Diego estiver ministrando louvor aqui em cima, ele vai seguir a presença do Senhor e eu vou atrás dele. Quando o pastor Ramon estiver pregando aqui a palavra, ele vai revelar o que o Senhor está fazendo, e aí sim eu vou entender o que está acontecendo. Mas eu quero te falar que esse não foi o plano de Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos rasgando o véu de baixo a cima e dizendo que, não, vá no meu lugar. Diegão, vai no meu lugar, se encontra com Deus e me revela qual é o caminho. Mas eu quero te falar que esse caminho foi aberto não só para o Diego, não só para o pastor Ramon, não só para o Lamartine, não só para qualquer outro ministro dessa casa. Esse caminho foi aberto para você. Esse acesso a essa presença, esse caminho trilhado foi feito para você, para mim. E eu te desafio, meu irmão, a toda vez que você entrar num culto, você fechar os seus olhos e falar assim: Senhor Deus, aonde o Senhor está? Para onde o Senhor está se movendo, Senhor Deus? Senhor Deus, aonde a sua nuvem está direcionando, porque eu quero segui-la. E você vai perceber que muitas vezes, talvez a pessoa que está aqui na frente nem esteja seguindo ao Senhor. Mas está tudo bem, porque a sua adoração não é feita somente na alma, mas ela é feita no espírito. Ela não depende de homens, porque o único homem resolveu essa história e se tornou o seu mediador até o Pai. Ele rasgou o véu de cima a baixo, e hoje você se tornou, parabéns, você se tornou um ministro do Senhor Deus. Sabe quando você entra em algum culto? Geralmente esses cultos são de igrejas pequenininhas, com pouca estrutura. E você entra no culto e você sente que alguma coisa está diferente naquele lugar. Você fala assim: cara, Deus está aqui nesse lugar. O que aconteceu? Que o céu veio sobre esse lugar aqui. Parece que o céu veio na terra. Você é impactado.
Isso acontece quando uma igreja entende que o papel de perseguir ao Senhor não é só de quem está aqui em cima, mas é de cada indivíduo que contém o Espírito Santo dentro de si. O Espírito Santo que mora dentro de você, ele vai te assistir e te revelar o caminho até o Pai. E você precisa sair aqui essa noite confiando nisso, de que existe dentro de você uma força que vai te direcionar para o lugar certo, que vai abrir os seus olhos e te fazer responder a essa presença, te fazer enxergar o que os anjos veem. Meu querido, o dia que os seus olhos forem preparados para enxergar o Senhor como Ele é, a sua oração vai ser como a desses anjos aqui em Apocalipse 4, que diz assim: olha, no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia um leão, o segundo se parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como o de um homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo de asas. E olha o que eles diziam, dia e noite, repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E olha só, toda vez que os seres viventes dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e o adoram, aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber toda a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, por tua vontade elas existem e foram criados. É isso, essa é a adoração, glória a Deus, essa é a adoração que o Senhor espera de nós. Sabe, quando o reino da terra aqui, sabe, o reino físico, onde nós estamos, ele sintoniza com o céu, cara, começa a ecoar uma canção de vozes humanas, sabe, junta com vozes angelicais, dizendo em uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, não existe ninguém igual ao Senhor. O dia que os seus olhos espirituais forem abertos, a sua alma terá que se render ao que o seu espírito está enxergando. Glória a Deus. Não existe nada mais empolgante do que isso. Eu amo falar sobre isso, porque isso nos faz zerar a vida, meus irmãos. Porque a verdade é, os nossos olhos veem atrocidades nessa vida. Nessa casa aqui nós sabemos de histórias de pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, maridos que traíram esposas, assassinatos, acidentes. E muitas vezes diante disso é difícil de chegar num lugar que nem esse, e o ministro fala: levante suas mãos, e você, cara, por quê? O Senhor é bom para quem? Mas essa revelação nos dá a capacidade de enxergar além do que os nossos olhos veem, de sentir além do que a nossa alma pode sentir e falar: não interessa o que os meus olhos naturais veem, no meu espírito eu vejo uma sala do trono com anjos declarando que o Senhor é rei. E esse rei, ele é lindo, ele é majestoso, ele é soberano, ele governa sobre os céus e a terra. Por isso nada pode calar a minha adoração. Nada pode calar a minha adoração. Nós precisamos tornar nossa adoração menos carnal e mais espiritual. Nós precisamos se mover menos na nossa alma e mais no nosso espírito. Meu querido, eu te desafio a fazer isso. Sabe, eu trabalho com adoração, com louvor e adoração, e é tão maravilhoso quando a chave da igreja vira e percebe: Deus está aqui. Não tem palavra que convença mais do que a presença de Deus. Não tem ministração ou homilética boa que supere a glória do Senhor numa nave. E eu creio que é para esse lugar que a IA Church está caminhando no ano de 2023. Um lugar onde o testemunho de que Deus é bom, o testemunho de que Deus continua fazendo milagres, o testemunho de que Deus é fiel, não vai ser dito pela nossa boca, mas pela atmosfera celestial nesse salão. Mas para que isso aconteça, o Senhor espera que não só os ministros aqui da frente entendam essa verdade, mas você no seu lugar entenda e responda essa verdade. Você quer ser alguém procurado pelo Senhor? Seja um adorador que adora em espírito. Mas em último lugar, seja um adorador que também adora em verdade. E essa palavra verdade, para mim por muito tempo foi um pouco
Eu não entendia muito bem, antes de eu montar essa palavra, o que Jesus está querendo falar com verdade. Porque eu acho que é um pouco óbvio, né? Adore em espírito e em verdade. Para mim era assim, olha, adore espiritualmente, como eu acabei de falar para vocês. E para mim Jesus estava falando o seguinte, mas adore sinceramente. Eu falo, tá, Jesus, é óbvio, né? Tem que adorar sinceramente, senão a gente está sendo falso, hipócrita. Mas, sabe, eu ficava pensando o que Jesus quer dizer a respeito disso. E um dia, preparando essa palavra, eu fui ver, eu tive um insight, falei, cara, vou ver a definição do dicionário da palavra verdade. E olha que interessante, a definição é a propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. Em verdade, então, eu substituiria por quê? Por compatível. Quando você fala assim, olha, isso é verdade, você está falando o seguinte, isso é compatível com um fato, com uma realidade. E quando você começa a entender, inclusive, o contexto do que Jesus falou, você entende que a palavra compatível se encaixa assim muito melhor ainda do que a palavra verdade nesse contexto. Porque os samaritanos, como eu disse para vocês, depois que eles se separam ali do povo judeu, eles começam a adorar uma versão criada de Deus. Eles saíram do deserto e eles começam a estabelecer imagens, estátuas e, pasmem, tá? Imagens de deuses egípcios. E eles falam, olha, foi esse Deus aqui que me libertou lá do cativeiro egípcio. E eles se prostravam e eles se rendiam àquelas imagens, dizendo, olha, nós adoramos ao Deus Altíssimo. Mas mal sabiam eles que a adoração deles não era compatível com quem Deus de fato era. Por isso que Jesus está falando o seguinte, olha, chegou o tempo em que vocês vão adorar em qualquer lugar, no Espírito, mas vocês vão adorar também de maneira compatível. Em primeiro lugar, compatível com quem Deus é. Não essa versão aí que vocês criaram da AliExpress, do Shopee. Esse Deus aí com cabeça de cobra. Cara, você imagina que cena patética. O povo samaritano, que anteriormente era o povo hebreu, rendido a uma estátua de cobra, falando, Senhor Deus, Senhor Yahweh, nós te adoramos, nós reconhecemos seus grandes feitos. Uma estátua de bode, Senhor Deus, nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor tem a nossa vida, toma aqui esse bezerro, esse sacrifício. Jesus fala assim, olha, acabou essa bagunça. Você precisa ter compromisso com o alvo da sua adoração. Preste atenção nisso. Nós precisamos conhecer aquilo ou a quem nós adoramos. Porque tem muita chance de você estar adorando um Deus que não condiz com o Deus verdadeiro. Talvez a sua adoração não é em verdade porque você não adora Deus por quem Ele é, mas você adora Deus por quem você espera que Ele seja. Talvez Deus para você é um caixa eletrônico, onde o dia que a torneira fecha financeira, você vai lá e recorre. E aí você liga um modo de adoração. Senhor Deus, que posso dizer se não entregar minha vida ao Senhor? Que posso dizer, que posso fazer? Eis-me aqui. Talvez Deus para você seja uma provisão de porta de emprego, onde o dia que ser demitido, você fala, beleza, vamos lá adorar o Senhor. Nós como igreja precisamos ter a diligência de conhecer o Deus que nós adoramos. Porque essa é a única maneira de nós de fato respondermos a quem Ele é. Como que você vai adorar um Deus que você não conhece? Como que... É interessante, porque é muito fácil você ver com alguém que conhece o Deus que está adorando. Porque às vezes o preletor, o pregador, quem está com o microfone fala assim, irmãos, Deus é bom. E aí um irmão fala, amém. E o outro, oh, aleluia, amém, derecanta, rabaçoi. Por quê? Porque para aquele irmão que já sente essa verdade, ele tem história com essa verdade que Deus é bom. Se você chegar para uma mãe que teve seu filho liberto das drogas e falar Deus é bom, eu tenho certeza que essa verdade vai acionar, gatilhar uma memória no coração dela e dizer, cara, eu sei onde meu filho estava, por isso eu provei e eu vi que Deus é bom de verdade. Eu conheço o Deus que eu sirvo e eu sei que Ele é bom. E talvez seja por isso, meu irmão, que para você seja difícil de se derramar na presença de Deus. E eu não quero colocar peso aqui, falar que eu sou melhor do que ninguém, porque eu tenho as minhas dificuldades. Mas a verdade é que não tem como você ser sincero ao se declarar para alguém que você não conhece. Quer ver um exemplo? Isa, vem cá rapidinho, pode ser aqui embaixo mesmo.
Isa. A Isadora, noiva do Kevin, tá ali embaixo, ali na frente. Fica em pé, Kevin. Vira para trás. Só para constranger, né? Tá bom, tá bom. Isa, canta uma canção pro Kevin. Brincadeira, não precisa ser uma canção. Mas faz uma declaração pro Kevin. Misericórdia. Tá. Não, tudo bem. Eu sempre me declaro para você. Então vai ser fácil. Embora tenha tantas pessoas assistindo nesse momento. Tá. Eu estava falando de bondade e... desde criança minha mãe sempre me ensinou o Salmo 23 e eu sempre declarei sobre a minha vida que a bondade e a misericórdia de Deus me seguiriam todos os dias. Eu experimentei isso de muitas formas, mas depois do meu encontro verdadeiro com Deus, você foi a bênção que a Trindade escolheu para personificar a bondade e a misericórdia de Deus na minha vida. E Deus sabia o tanto de coisas que eu sonhava, a futura pessoa para mim, e coisas que eu não negociava e que Ele me dizia para não negociar. E algumas pessoas chegaram a me falar que eu pensava alto demais. Mas aí dentre 7, quase 8 bilhões de pessoas no planeta, Deus me trouxe você para mostrar que Ele é maravilhoso. E eu posso dizer que hoje eu me orgulho muito de dar passos em direção ao altar com um homem íntegro, que é completamente apaixonado por Deus, a pessoa que depois de Deus é a pessoa que eu mais amo na terra. E eu quero estar muito pronta para te entregar todo o meu amor, toda a minha submissão, todo o meu coração, porque vai ser eu, você e Deus para sempre. Glória a Deus. Merece até um beijinho, vai. Discreto isso. Pode ficar. Agora, eu espero que a minha esposa não esteja assistindo esse culto, porque senão vai ficar difícil para mim lá em casa. O que eu vou falar para ela, né? Vou tocar. Amor, tem uma canção para declarar. Isa, vou pedir um favor agora. Se declara, faz uma declaração assim, mais sincera, da mesma maneira que você fez pro Kevin, pro Vampeta. Vampeta. Não sei onde você está, nem o que está fazendo. Mas acho que minha irmã deve ser muito grata a você pelos tempos de Corinthians, por tudo que você fez nos jogos. E eu torço muito para que você tenha um encontro verdadeiro com Deus. Amém. Olha, foi crente ainda, glória a Deus. Uma salva de palmas para Isa aqui. Obrigado, Isa. Você percebe a diferença da declaração de alguém que conhece o alvo da sua declaração para alguém que não conhece o alvo da sua declaração? É até interessante que a Isa, quando foi se declarar para o Vampeta, foi escolhida a dedo esse nome, tá? Uma pessoa muito específica. Quando ela foi se declarar para o Vampeta, ela fala: olha, eu não te conheço, mas minha irmã deve ser grata a você, porque ela é corintiana. Da mesma maneira, nós fazemos isso com o Senhor aqui na casa. Um irmão sobe aqui em cima e conta um testemunho dele, e a nossa resposta é: glória a Deus, olha o que o Senhor fez na vida daquela pessoa, ele deve ser bom mesmo. Glória a Deus, olha só o que Deus está fazendo nessa igreja, uau, Ele é bom. Mas o que nós vemos que o salmista Davi diz é: eu Davi, provei com os meus olhos e vi que o Senhor é bom. O padrão da nossa adoração é compatível com a nossa história com o Senhor. Mas a nossa adoração só vai ser sincera, como a Isa se declarou para o Kevin, quando nós conhecermos e tivermos uma história, 1 quilômetro rodado com o Senhor. É óbvio que às vezes é difícil entregar na adoração, porque você não conhece o Deus que está adorando. Você diz que Ele é bom, mas isso é uma verdade só na sua boca e não no seu coração. É óbvio que você diz que Deus, Ele é dono da sua vida, mas isso é uma palavra cantada que ainda não representa uma verdade integral na sua vida. E hoje você tem a chance de mudar isso. E dizer: Senhor Deus, hoje eu decido escrever a minha história com o Senhor. Deus, eu te glorifico pelo que o Senhor fez na vida daquele irmão, mas e eu, Senhor? Eu quero conhecer com os meus olhos e com o meu coração, para declarar com a minha boca que o Senhor é bom e que o Senhor é fiel.
Senhor Deus, eu estou aqui, me revela a sua bondade. Senhor Deus, eu estou aqui, me revela a sua justiça, a sua graça, a sua misericórdia. E aí então eu poderei dizer com plena sinceridade: eu sei que o Senhor é bom. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque eu sou satisfeito nele. Meu irmão, invista tempo conhecendo ao Senhor, para que a sua adoração seja compatível com quem Ele é, e não com quem você espera que Ele seja. Mas por último, a adoração também precisa ser compatível com quem você é. E essa é uma parte que fica esquecida muitas vezes dentro da igreja. A adoração, meu irmão, ela não é uma junção de sílabas e melodias na sua boca. A adoração é uma oferta da sua vida integralmente ao seu Senhor. Não adianta a gente cantar aqui que a gente se rende, eu me rendo aos seus pés, o Senhor é tudo que eu preciso, mas no momento que a gente vira as costas e sai por aquela porta, essas palavras entram numa convergência com o nosso estilo de vida. É incompatível. Eu fico imaginando os anjos olhando no céu falando: esse cara é louco, ele é bipolar. Porque ele está falando aqui que ele quer ser santo, ele quer ser justo, mas olha tanto de tranqueira que ele está permitindo na vida dele, tanto de mentira, tanto de imoralidade, de pecado. Meu querido, se decida. Se você quer ter uma adoração que chega ao Senhor como incenso suave, que agrada o coração dele, chegou a hora da igreja levar a adoração para a sua casa. Chegou a hora da igreja não precisar de um microfone para que a adoração aconteça. Chegou a hora da igreja não precisar de um ministro específico para que a adoração aconteça. Chegou a hora da igreja não precisar de uma música específica para que a adoração aconteça, porque ela é compatível com o que eu vivo lá fora na minha casa. Durante a minha semana, a canção de adoração ao Senhor já estava rolando há muito tempo. E quando eu chego aqui, eu só compartilho aquilo que eu vivi na minha casa. É só um reflexo de quem eu sou. Eu sou fruto. Eu sou fruto do amor do Senhor. Eu sou fruto da graça dele. Eu vivo na minha casa uma vida de estar prostrado diante do meu Rei, do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Portanto, não tem como ser diferente quando eu entro aqui nesse salão. Sabe, você não precisa se preparar para vir adorar o Senhor. Eu te desafio a fazer isso todos os dias na sua casa, a fazer isso com seus filhos, com seus pais. A adoração que o Senhor espera não é uma canção, mas é um estilo de vida, vivido todos os dias, de todas as maneiras, de todos os jeitos, em todos os lugares. Porque o Senhor Jesus, em Mateus 15:7, ele traz uma declaração que é forte, mas que representa o alerta para quem não vive uma vida compatível com aquilo que diz. Para quem adora de lábios, mas não adora com a vida integralmente. Presta atenção, ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Meu querido, chega de levantar ao Senhor fogo estranho. Chega, sabe, a gente não precisa brincar de ser crente. Nós podemos hoje se posicionar e falar: quer saber uma coisa? Eu quero viver plenamente para Ele. Eu quero consagrar minha vida dele. Eu quero sim dizer que eu sou um servo do Senhor em todas as áreas da minha vida, não só no meu culto de domingo. O Senhor está à procura de adoradores que adorem sim com louvor de domingo, mas também adorem com louvor de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado na sua casa. O Senhor está à procura de adoradores que adorem sim com a canção na sua boca, mas também adorem com o seu corpo, se prostrando completamente. O Senhor está à procura de adoradores que o adorem plenamente, levantando as suas mãos, entregando o seu coração e se rendendo a Ele. Sabe, eu não sei se você entende a seriedade que eu estou falando aqui para você, porque
É um dos motivos essenciais da existência humana. Adorar ao Senhor. Esse é o tipo de pessoa que Deus procura quando Ele olha dos céus. Ele procura adoradores que o adorem em espírito, com discernimento no espírito, com revelação, não só com entendimento no logos, na mente. Mas Ele também procura adoradores que o adorem em verdade, compativelmente com quem Ele é, mas com quem você é, com a vida que você vive lá fora. Nós temos a chance hoje, meus irmãos, de dar uma volta de 180 na nossa vida e dizer: Senhor Deus, o que passou para trás ficou, mas hoje eu decido te adorar por quem o Senhor é. Sabe que Paulo, o apóstolo que a gente tanto fala aqui nesse palco, ele viveu essa conversão, porque ele era uma pessoa que adorava uma ideia criada de Deus. Ele perseguia cristãos e matava em nome do Senhor. E um dia, quando os olhos espirituais dele é aberto a caminho de Damasco, ele olha para o Senhor e fala: Senhor Deus, eis-me aqui. E daquele momento então, o homem que era o perseguidor da igreja, em nome de um Deus, se tornou o grande pregador da igreja, o grande missionário da igreja, em nome do verdadeiro Senhor. E eu oro, meus irmãos, eu já estou encerrando, eu oro para que esse seja o momento da Church em 2023. Sabe, eu não quero trazer aqui escândalo para ninguém, eu não quero me passar aqui por arrogante ou prepotente, eu quero gerar em você um incômodo no coração. E que esse incômodo ele possa gerar em você uma resposta, um compromisso de dizer: chega. Ou eu adoro com a minha vida, ou eu não adoro com nada. Ou eu adoro em espírito, ou eu não adoro verdadeiramente o Senhor. E eu creio que a partir de então, os nossos cultos serão tomados pela glória do Senhor. Sabe, quando Deus entra na sala e não precisa ninguém mais falar nada, pode desligar o microfone, pode apagar a luz, que nós podemos ficar nesse salão aqui por horas. É esse tipo de culto que eu tenho orado para que nós vivamos aqui nessa igreja, porque eu creio que aqui existem pessoas que têm fome, não por uma revelação que faz carinho no coração, que traz um afago para a alma, mas que tem compromisso por Cristo sendo revelado por quem Ele é. E a partir daí, nós viveremos uma realidade de céu na terra. Sinais, prodígios, maravilhas, uma manifestação de glória do Senhor aqui nesse lugar. Quantos querem isso nesse salão? Meu querido, é chegada a hora em que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Você não precisa esperar um dia específico, você não precisa esperar uma hora oportuna. Hoje é o dia em que a sua adoração pode atrair os céus nesse lugar. A sua adoração pode transformar a sua realidade, pode transformar o seu caráter e pode te fazer enxergar quem Cristo realmente é. Mas isso requer de você um compromisso, uma decisão, uma postura que não fique contida só nas quatro paredes desse salão. Eu creio que Jesus vai nos levar para esse lugar. Eu creio com todo o meu coração, eu me nego a não crer nisso. E eu alimento essa esperança na minha vida de que a igreja de Cristo dos últimos dias será uma igreja que contempla o seu Criador plenamente. Como Paulo diz, com o rosto desvendado, contemplamos a glória do Pai como com um espelho, e somos transformados de glória em glória, à sua imagem e semelhança. Feche seus olhos, meu querido. Você pode ter entrado nessa igreja aqui e você esteja até um pouco confuso a respeito do que eu estou falando, porque o termo servidão, talvez até escravidão e render-se plenamente a algo ou alguém pode parecer muito pesado. Talvez para você pareça difícil reconhecer essa necessidade de se entregar plenamente para alguém. É difícil de confiar. E se essa pessoa não for bondosa comigo, não for justa, não for fiel. Mas, meu querido, eu estou aqui para te apresentar nessa noite o único Senhor que é digno de ser chamado Senhor.
Sabe, um dia eu fiz essa decisão e disse: Senhor Deus, eu confio que o Senhor é digno da minha vida. Não só da religião que meus pais estão tentando me ensinar. O Senhor é digno dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha história, dos meus planos, dos meus anseios, dos meus medos. O Senhor é digno de tudo. E meu querido, o dia que eu fiz isso, a minha vida foi transformada completamente. Eu ganhei um propósito. Mas mais do que isso, eu aprendi o que é ser um servo por escolha e por gratidão. E desde então, a minha dúvida de será que vai dar certo ser servo desse Senhor se tornou uma afirmação. Como não me tornar servo de um Deus tão fiel, tão justo, tão bondoso, tão misericordioso, que me chama pelo nome? Eu quero dizer que você tem a oportunidade nessa noite de olhar para esse Senhor e dizer: Senhor, hoje eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Talvez você tenha adorado muitas coisas na sua vida. Pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, pode ser drogas. Talvez você adore a sua própria imagem, você precisa de autoafirmação. Eu quero te falar que você não foi criado para carregar esse peso, meu querido. Você sabe o quanto é pesado adorar a um Deus que não é o Deus legítimo, um Deus verdadeiro. E nessa noite você tem a oportunidade de redirecionar o alvo da sua adoração e dizer: hoje eu quero adorar o verdadeiro Deus, o único que se importa comigo, o único que morreu na cruz para me salvar de mim mesmo. Meu querido, eu quero te dar a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, e junto com ela tudo que vem no pacote: os pecados, os erros, as preocupações, mas também o futuro, as ambições, os projetos. E se você entrou aqui hoje e nunca entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso nessa noite, vou pedir para você fazer um gesto muito simples, mas que vai mudar completamente a sua vida. Eu vou pedir para você levantar a sua mão no seu lugar e eu vou orar com você. Se você está nesse salão e quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão no seu lugar, e eu creio que hoje a sua vida vai ser transformada completamente. E a igreja pode ficar de olhos fechados, mas se existe alguém aqui nesse lugar que quer dizer: eu quero adorar ao Rei dos Reis, Senhor Jesus, com a minha vida, levante as suas mãos. Vou te falar que essa é a melhor decisão da sua vida, meu querido. É a decisão mais confiável e assertiva da sua vida. Se você quer dizer: Senhor, eu nem te conheço muito bem, mas hoje eu escolho acreditar que o Senhor me ama e o Senhor tem um destino para mim, o Senhor tem um futuro para mim, o Senhor me perdoa os meus pecados e eu quero ser o seu servo e o Senhor ser meu Senhor. Levante a sua mão no seu lugar, meu querido. Não tenha vergonha, não se preocupe, só eu estou olhando para você. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Existe mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Glória a Deus. Meu irmão, você pode vir aqui na frente, eu quero orar com você. Não precisa ter vergonha, a igreja está de olhos fechados, pode ficar de olhos fechados. Vem com ela, Vi. Eu preciso perguntar isso mais uma vez, antes de orar com essa senhora que entregou a vida para Jesus. Existe mais alguém nesse salão que quer se entregar para Jesus completamente? Você está sentindo no seu coração um impulso, um incômodo, uma vontade? Meu querido, não perca essa oportunidade. Se renda a Ele, você vai ver que é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Existe mais alguém? Se existe alguém online, eu vou pedir para você repetir essa oração que eu vou fazer com a minha irmã aqui, e que Deus te abençoe. Você pode escanear esse QR Code e nós vamos entrar em contato com você. Glória a Deus pela sua vida, mano. Será que a gente pode dar uma salva de palmas? Glória a Deus. É isso aí, não precisa ter constrangimento. Pode ir mais perto aqui vocês. Qual é o seu nome? Guilherme. Guilherme, qual é o seu nome? Verbena. Pode pôr a mão no coração assim, fechar os olhos de vocês e dizer assim: Senhor Jesus, eu nem te conheço muito bem, mas eu entrego a minha vida para o Senhor. Me ajuda a seguir a sua vontade para mim e conhecer os seus caminhos. Eu me entrego por completo, sem reservas. Seja o Senhor da minha vida e o dono da minha história. Perdão pelos meus erros, mas eu recebo agora
a graça do Senhor e a aceitação que o Senhor tem para mim. No nome de Jesus, Senhor, eu oro pelo Guilherme e pela Verbena. Eu te agradeço, Senhor, porque nós não precisamos de muito, Senhor, para poder ter nossa vida transformada. E eu creio que esse ato singelo desses meus irmãos acabou de transformar a história deles por completo, Senhor Deus. Eu creio que hoje, Senhor, a história deles foi transformada de uma maneira que eles não conseguem imaginar. E eu clamo para que a sua presença nesse lugar seja como um selo no coração deles, Senhor Deus. Eu te agradeço porque nós podemos sentir a sua presença aqui, sendo testemunha de que o Senhor ama cada um deles, a Verbena e o Guilherme, e o Senhor tem um plano para eles. E eu peço, Senhor, que não seja a minha palavra dizendo isso para eles, mas que a partir de hoje o Senhor se revele a eles, Pai. Que a Verbena chegar em casa, ela possa contemplar essa tal dessa bondade do Senhor. Que o Guilherme ao chegar em casa, ele possa enxergar essa tal dessa graça que tanto me falaram, Senhor Deus. Que ninguém possa roubar essa semente que foi semeada no coração dos meus irmãos, Jesus. Que o Senhor possa selar essas palavras. E eu te dou honras e glórias, Senhor, porque eu sei, Deus, o que acabou de acontecer na história desses jovens. Eu sei o que acabou de acontecer, Senhor. E eu te dou glórias e honras e agradeço, Senhor, do fundo do meu coração, Pai. Que o Senhor possa guardar os caminhos da Verbena e do Guilherme, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe que a igreja pode dar uma salva de palmas? Glória a Deus, mano. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus é bom demais, meus irmãos. Nada convence mais do que a presença do Senhor Jesus. E eu falo aqui com o meu coração realmente aberto, dizendo que eu não confio em nada além do que na presença do Senhor. Toda vez que eu pego esse microfone, eu falo, Senhor Deus, que as minhas palavras possam trazer uma reflexão, mas que o seu Espírito convença. E eu creio que é o que Ele está fazendo nessa noite. Eu vou fazer mais um convite. Se você de alguma maneira se sentiu tocado por essa palavra, mesmo que desafiado, talvez confrontado, eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos ter um momento de adoração. E eu quero pedir para que esse momento de adoração seja uma resposta a tudo que você acabou de ouvir nesse salão, dizendo, Senhor Deus, eis-me aqui. Sabe que aquela palavra proskineo, ela quer dizer sim, se render, mas inclusive se render fisicamente diante do seu Senhor. Se prostrar, se render. E eu quero pedir para que você faça um compromisso com o Senhor nesse momento. Eu não vou ficar pegando o microfone e falando faça isso, faça aquilo, mas que aquilo que o seu coração desejar fazer, que você tenha um compromisso de fazer pelo Senhor. Por mais que pareça constrangedor, por mais que pareça desafiador vencer a vergonha, eu quero te pedir para que você seja livre na presença do Senhor, porque Ele merece o nosso melhor, amém? Jesus merece a nossa adoração plena. Os braços levantados, não no meio do caminho, lá em cima. As nossas vozes levantadas, não em meia altura, mas a plenos pulmões. Uma entrega plena e cabal por aquele que entregou tudo por amor a mim e a você. É esse Jesus que nós estamos aqui adorando. Um Jesus que não mediu, que não fez contas quando precisou morrer por você. A minha pergunta é: o que esse Jesus merece nessa noite? Eu não sei pra você, mas pra mim Ele merece tudo. Tudo. A minha mente, o meu coração, o meu espírito, o meu corpo, a minha alma, meus sentimentos. E você pode ser desafinado, mas Ele merece a sua canção, a sua expressão. E enquanto nós estivermos adorando aqui, eu vou te pedir, entregue tudo que você tiver, meu querido. Você tem vergonha? Feche seus olhos e se concentre apenas na presença do Senhor. Sabe, antes de a gente prosseguir, eu lembro que uma vez eu fui com a Carol, minha esposa, para uma pousada. E naquela pousada a gente estava num ritmo muito frenético de pregação e de ministração e fazendo e tal. E a gente não perdeu um princípio muito importante, que é a contemplação no Senhor. E eu lembro que naquela viagem a gente foi para um hotel lá que não tinha nada para fazer. Tinha nada, a não ser ficar olhando para as árvores. Mas era tudo que a gente precisava, porque eu lembro que um dia à tarde, 3 horas da tarde, eu não sabia o que fazer, porque nunca fiquei sem fazer nada às 3 horas da tarde.
Falei, vou ler, vou lá na varanda ler. Eu sentei naquela varanda e começou a chover. E pode parecer exagero, mas eu fiquei olhando para a chuva caindo naquela árvore. E o Senhor começou a falar, Lucas, olha como aquela árvore não tem pressa de crescer. Ela não tem pressa de esperar a próxima chuva. Ela não tem pressa de atingir a maturidade dela na hora certa. Ela somente cumpre o propósito dela de ser uma árvore. E a consequência é que com o tempo ela vai crescendo. E ali o Senhor começou a ministrar no meu coração e me ensinar algumas verdades. Mas o ponto é que eu só pude enxergar o que o Senhor está falando comigo porque eu parei um momento e contemplei. Eu parei de pedir, eu parei de falar, de ministrar. E eu parei naquele lugar e falei, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor Deus. Às vezes na presença do Senhor a gente precisa também simplesmente se assentar e permitir que Ele faça a ministração, sabe? Que Ele fale o que precisa ser falado. Quando eu entro muitas vezes num salão, eu fecho os meus olhos, eu fico com as minhas mãos assim, dizendo, Senhor Deus, eu me faço um alvo da sua presença. Me ajuda a contemplar o Senhor. Se para você talvez seja difícil dizer alguma coisa, ministrar alguma coisa, eu te convido a, enquanto nós estivermos adorando, com tudo que nós temos, a parar e se concentrar no Senhor e se permitir ser contemplado com Ele, porque eu sei que quando os seus olhos forem abertos, a sua resposta automática será adoração. Amém? Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és
Diga assim: celebrarei. Celebrarei a Ti, ó Deus. Vamos lá, Deus, seu melhor. Cantarei, contarei as Tuas obras. Te adorar eu vivo. Sim, Senhor. Pra te adorar eu vivo só pra Ti. Pra te adorar eu vivo. Vamos lá, diga isso nesse salão. Pra te adorar eu vivo só pra Ti. Só de palavras, Espírito, diga assim, diga assim. Vamos lá, adore ao seu Senhor em Espírito. Mais uma vez, com essa melodia. Pra te adorar eu vim. Só pra Ti. A te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra Ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Só Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de
não guardamos nada para nós mesmos. Sem reservas, Senhor, sem reservas. Nós vamos sair daqui vazios, Senhor, porque o Senhor merece tudo. Tudo mesmo, Senhor. Não é metade, não é parte. É tudo que nós temos. Oh! O Senhor toca em áreas no nosso coração que ninguém mais pode fazer, Senhor Deus. Sabe, Jesus, nós queremos agora como igreja, Senhor, responder à sua presença, declarando que ela é tudo que nós temos. A sua presença é tudo que nós temos, Senhor Jesus. Sabe, Jesus, nós não queremos complicar as coisas. Nós estamos aqui de mãos vazias, dizendo que o Senhor é tudo para nós. Nós queremos todos os dias contemplar a sua presença, reconhecer a sua majestade, a sua soberania, a sua justiça sobre todos nós. Deus, não tem performance na sua presença. Nós estamos aqui com o coração aberto, Senhor Deus, desfeitos na sua presença, declarando que o Senhor é tudo para nós. Diga isso: o Senhor é tudo para mim, Senhor Jesus. O Senhor é tudo para mim, Senhor Jesus. Ninguém mais tem o valor que o Senhor tem para mim, Jesus. Ninguém mais fez por mim o que o Senhor fez por mim, Jesus. Ninguém mais é capaz de me trazer a vida como a sua presença faz em mim, Jesus. Nós declaramos o nosso amor ao Senhor, a nossa devoção ao Senhor. Nós nos prostramos diante do Senhor. Nós nos prostramos diante da sua presença, Senhor Deus. Ah, Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, Senhor. E a minha oração é para que esse não seja um lugar que a gente visite, mas seja um lugar em que nós habitemos. Que nós possamos habitar num lugar de adoração ao Senhor, de contemplação. Jesus, eu quero pedir do fundo do meu coração, se tem algo que eu peço, é para que, Senhor Deus, o Senhor abra os olhos de todos nós, Pai, para enxergar a sua beleza, para enxergar, Senhor, o que os anjos ao seu redor enxergam, e que essa visão permaneça ecoando no nosso coração, e que nós sejamos fiéis a ela, respondendo, Senhor, com mais adoração, com mais santos, com mais aleluia, com mais tu és digno, com mais glória. Nós amamos o Senhor. Diga isso pro Senhor: eu te amo, Senhor. Eu te amo, sabe? Mas diga assim com o coração: eu te amo, Jesus. Eu te amo mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra pessoa. Eu te amo, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu preciso do Senhor todos os dias. A minha vida, a minha família é sua, Jesus. O meu filho é seu, a minha esposa, o meu ministério, Senhor Deus, tudo que eu tenho é seu. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus. Ah, Senhor Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Será que você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Mas a melhor salva de palmas você tem guardado aí no seu coração, a melhor glória, a melhor aleluia, porque Jesus merece, amém? Amém, Ele merece tudo que nós temos.
Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. A adoração foi um lugar criado não para se visitar, mas para se permanecer. E a minha oração, meu querido, é que você saia daqui hoje habitando nesse lugar de todos os dias, contemplar a presença do Senhor, a obra dele sobre a sua vida e ser fiel a essa contemplação, aquilo que você enxerga. Porque mesmo que você não sinta, sim, o Senhor é bom, sim, o Senhor é fiel, sim, o Senhor te ama, e esse vai ser o combustível da sua adoração. Jesus quer levantar nessa igreja um povo que adora em espírito e em verdade, que adora com tudo que tem, que não precisa de ninguém para te levar à adoração, mas que dentro de você um fogo insaciável provoca em você uma resposta de adoração. Amém? Eu vou orar para terminar esse culto. Senhor Deus, nós somos muito gratos, Senhor Deus, porque o Senhor é quem faz todo o trabalho pesado e o nosso papel é simplesmente enxergar a sua obra ao nosso redor. E eu peço, Senhor, para que o Senhor continue todos os dias nos dando ainda mais revelação de quem o Senhor é. Que o Senhor aumente a nossa capacidade de te ver, de te sentir, de te conter no nosso coração. Que nós possamos todos os dias, Senhor, às vezes a olhar para alguma coisa simples, contemplar a sua presença e responder a isso com uma adoração sincera, Senhor, que flui, sabe, como um rio do nosso coração, Deus. Que o Senhor possa marcar a vida de cada pessoa aqui nesse salão e que o seu Espírito nos conduza a esse lugar plenamente. Em nome de Jesus, amém.